Beleza, minha gente estudiosa, vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha da UERJ, prova de 2020, primeira aplicação da prova de 2020, pessoal. Essa questão, a questão de número 8, é aquela questão que pertence ao grupo inicial ali, onde você tem um texto e a prova tem várias questões sobre o texto. Mas, a princípio, a questão não dependia do texto para ser resolvida, beleza? Então, é uma questão super tranquila, envolvendo o conceito de termometria. Ele fala assim, com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode atingir a temperatura de 250 graus Celsius. Então, com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode atingir a temperatura de 250 graus Celsius. Aí ele fala, na escala Kelvin, qual seria o valor dessa temperatura? Bom, meus queridos, o seguinte, ele deu então a temperatura na escala Celsius, que normalmente a gente chama de θc, e quer saber a temperatura na escala Kelvin, né? Que a gente normalmente chama pela letra T maiúscula, tá bom? Por que chamar temperatura de θc? Para não fazer confusão com T de tempo, tá? E quando a gente fala de temperatura Kelvin, é sempre o T maiúsculo. Inclusive, fica a dica, qualquer equação da termologia, onde você vê a temperatura com a letra T maiúscula, é bom lembrar então que nessa equação a temperatura tem que ser na escala Kelvin, tá? Então olha só, o que acontece? Você vai pegar aqui a equaçãozinha para você fazer a mudança de escala. A temperatura Kelvin é a temperatura Celsius mais 273. Então, a temperatura Kelvin é a temperatura Celsius mais 273. Ele deu que a temperatura Celsius era 250 graus, 250 mais 273, você vai ter 523 Kelvin, que é a resposta da alternativa letra D. Valeu, galera! Até a próxima!